Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o reverendo Francisco Costa, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Nacional, para quem não me conhece, e é uma satisfação estar aqui com a irmã, nesta noite para compartilhar a palavra de Deus. Como quem já nos acompanha há algum tempo sabe, aos domingos à noite nós estamos fazendo a exposição da Carta de Paulo aos Filipenses. No domingo passado, o licenciado Davi Medeiros, ele expôs do capítulo 3, dos versos 12 a 14. E hoje nós vamos expor, então, do verso 15 até o verso 21, encerrando assim o capítulo 3 desta carta. Faltará apenas o capítulo 4 a partir de então. Então, quero convidar os irmãos agora a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e nós vamos meditar hoje dos versos 15 a 21. Aqui na nossa tela está do verso 17, mas eu vou começar do verso 15, e aí os irmãos acompanham pela tela do 17 em diante, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde e também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti nesta noite e pedimos, ó Pai, a Tua bênção, pedimos, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos, ó Pai, estudar a Tua palavra esta noite e compreender completamente, Senhor. Senhor, sabemos que somos fracos, sabemos que o nosso entendimento é limitado, mas nos apoiamos totalmente, ó Pai, em Ti para esta tarefa. É a nossa oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, meus irmãos, Paulo, no capítulo 3 desta carta, ele, não sei se os irmãos lembram, no início do capítulo, ele abre o capítulo 3, fazendo um alerta, fazendo uma acusação, fazendo uma admoestação a respeito de parte da igreja dos filipenses que era composta de legalistas ou judaizantes. Nós estudamos isso há 5 domingos atrás. Então ele faz uma admoestação contra aquele grupo, né, inicialmente. Então o capítulo segue e agora, no final do capítulo, ele vai fazer uma admoestação contra um outro grupo que também estava dentro da igreja, e esse grupo é descrito aqui por Paulo nos versos 18 e 19, né, como inimigos da cruz de Cristo, e o comportamento deste grupo ele é totalmente oposto ao comportamento daquele grupo. Se aquele grupo inicial, chamado de que nós chamamos de judaizantes ou legalistas, eles tinham um zelo pela lei de Moisés, a ponto de dizer que a lei era necessária, além de crer em Cristo como Senhor e Salvador, o problema aqui agora é o oposto. O grupo é totalmente o oposto, é de 0 para 100 aqui. Esse grupo aqui eu vou qualificar eles, pela falta de uma palavra melhor,
né? Paulo qualificou como inimigos da cruz de Cristo, mas eu vou chamá-los aqui de libertinos, né? Versus os legalistas do início do capítulo, né? Como Paulo fala aqui, que todo mundo pode perceber no verso 19, aqueles que levavam a sua vida de uma maneira totalmente libertina, totalmente inadequada. Então, Paulo faz esse alerta aqui, e ele faz alguns contrapontos entre aqueles que seguem verdadeiramente a Cristo versus estes libertinos aqui. E eu estava essa semana meditando em qual seria o tema dessa mensagem, desses versos 15 a 21, e meditando nesse texto, lendo o texto, eu identifiquei no verso 17 e no verso 18, algo que me deu o que seria o tema ideal para esta passagem. Que aqui no verso 17, Paulo coloca: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A palavra modelo, aqui, ela é do grego typos, né? Typos. E ela é traduzida no Novo Testamento de algumas formas diferentes. Aqui ela aparece como modelo, mas em outras partes aparece como exemplo, mas em outras partes ela aparece também como sinal ou marca. Por exemplo, quando Tomé, depois que Cristo ressuscitou, e todos contaram a Tomé, o Senhor ressuscitou, e ele falou: eu só acredito quando eu vir os sinais das chagas na mão dele, dos pregos que foram pregados. A palavra sinais ali, ou marcas ali, dependendo da tradução, também é tipos. Então nós podemos traduzir como marca, como sinal, como modelo, como exemplo. E o significado real disso é como se fosse um distintivo. Certa vez eu assisti um filme muito bom, um filme policial muito bom, e nesse filme, o astro do filme, né, o ator principal do filme, ele era um herói de guerra e ele então voltou para sua cidade, a cidade grande, a cidade de Los Angeles, uma cidade que ele particularmente amava, só que a cidade estava tomada pelo crime, estava tomada pela máfia. Então ele dedicou todos os seus esforços, toda a sua vida para acabar com a máfia naquela cidade, para acabar com o crime. E no final do filme, ele diz mais ou menos assim, que todos nós carregamos um distintivo, ou seja, algo pelo qual todos aqueles que olharem para você sabem distinguir quem você é, pelo que você vive, pelo que você morre, por quem você vive ou por quem você morre. Esse distintivo, na verdade, é como se fosse uma marca distintiva. E no verso seguinte, no verso 18, Paulo coloca, ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. Bem, se a cruz tem inimigos, certamente ela tem amigos, né? Então eu gostaria de propor como tema desta noite algo como a marca ou as marcas da cruz. Então, para ficar uma frase melhor, marcados pela cruz, tá bom? E nós temos 3 pontos para trabalhar e seus 3 contrapontos para trabalhar neste texto aqui nesta noite. Os 3 pontos que eu quero trabalhar com os irmãos, já pega aí na sua mente agora, se quiser anotar, os marcados pela cruz querem andar com Cristo, querem andar com Cristo. Segundo, os marcados pela cruz querem estar com Cristo. E terceiro, os marcados pela cruz querem participar da glória com Cristo. São esses 3 pontos que nós gostaríamos de trabalhar. E à medida que nós trabalharmos cada um dos pontos, nós vamos fazer o contraponto com os inimigos da cruz de Cristo também, tá bom? Então, nosso primeiro ponto para reflexão aqui nesta noite, os marcados pela cruz dar com Cristo. Nós podemos dizer com Cristo ou até mesmo por Cristo, né? E vejam, nos versos 15 e 16, quando Paulo coloca: todos, pois, que somos perfeitos,
tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, bom, veja bem, nessa passagem aqui, quando Paulo fala todos, pois que somos perfeitos, a palavra perfeito aqui é o grego teleioi, ele não quer dizer exatamente perfeito. Tá? Ela pode até ser melhor traduzida como maduros, como indivíduos maduros na fé. Todos, pois que somos maduros na fé, né, tenhamos este sentimento e andemos de acordo com o que já alcançamos. Mas andemos como? O que seria andar de acordo com o que já alcançamos? Aquele que é maduro na fé, ele quer andar com Cristo. E Paulo, ao longo deste capítulo, ele detalhou bem o que é andar com Cristo. Lá no começo do capítulo, ele coloca que Paulo, eu me glorio no Senhor Jesus. Eu me glorio no Senhor Jesus, eu adoro a Deus, e quando fala adora lá, eu sirvo a Deus. E diz também que ele se alegra no Senhor. É dessa forma que Paulo entende esse andar com Cristo. E nós havíamos exposto isso alguns domingos atrás. Ou seja, Paulo, ele conheceu o Senhor Jesus. Paulo, ele entendeu quem era Cristo, o Messias. Ele entendeu toda a jornada de Cristo, aquele que abriu mão da sua glória e veio até nós e se fez carne e andou entre nós e sofreu por nós e sofreu a morte de cruz por nós no seu sacrifício, mas também ressuscitou. E Paulo menciona isso ao longo do capítulo. Também ressuscitou. E por isso Paulo, ele se gloria em Cristo. E lá se gloria ele se gaba, ele se vangloria, ele se jacta totalmente em Cristo e unicamente em Cristo. E por isso Paulo dedica totalmente a sua vida a adorar o Senhor. Isso significa basicamente que ele dedica a sua vida a servir ao Senhor. E unicamente ao Senhor. A vida de Paulo é para seguir ao Senhor. E não importa a dificuldade pela qual ele passasse, ele se alegra no Senhor. Então ele descansa completamente no Senhor. E aqui quando Paulo fala andemos de acordo com o que já alcançamos, ele está se referindo exatamente a isso. A nossa vida, aqueles que são marcados pela cruz, eles andam por Cristo. E eles andam com Cristo, totalmente dedicados ao Senhor Jesus Cristo. Agora, fazendo o contraponto, aqui no verso 19, Paulo coloca que os inimigos da cruz de Cristo têm por Deus o seu próprio ventre. Esse é o contraponto aqui neste primeiro ponto. Os inimigos da cruz têm como Deus o seu próprio ventre. A palavra ventre aqui, se você fizer uma tradução literal do grego, ela quer dizer realmente o seu abdômen, a sua barriga. Né? Aparece várias vezes. Mas, na verdade, o que Paulo está querendo dizer é algo um pouco mais parecido com aquilo que nós encontramos em João capítulo 7, verso 38. E lá, em João 7, verso 38, Jesus diz: aqueles que crerem em mim, de seu interior fluirão rios de água viva. A palavra usada ali, interior, a palavra grega, é a mesma de ventre, usado aqui. Então, o que Paulo está colocando, quando ele quer dizer que o Deus deles é o ventre, na verdade ele está dizendo o seguinte, que o Deus deles são eles próprios. Ou seja, se você faz parte desse grupo dos inimigos da cruz, o seu Deus é você próprio, você vive apenas por si. Você vive para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Você vive em busca de poder, você vive em busca de fama, você vive em busca de glória, glória pessoal. Você vive em busca de dinheiro, você vive em busca de sexo e outras coisas mais. Então, Paulo acusa frontalmente este grupo, e veja que está dentro da igreja. Ele alerta muito sério para todos nós que estamos dentro da igreja. Porque a acusação aqui é pessoas que estão dentro da igreja, mas é um grupo que
quer satisfazer apenas a si próprio. O Deus do indivíduo, ele mesmo. No fim das contas, é o mesmo problema que surgiu no Éden. Adão e Eva tiveram como problema inicial a egolatria. Eles queriam ser como Deus. É o mesmo desafio que o diabo lançou a Jesus naqueles 40 dias no deserto, né? Satisfazer apenas a si próprio. Ao passo que aqueles que são marcados pela cruz, eles servem ao Senhor, eles querem andar com Cristo, eles querem andar por Cristo. Aqueles cujo Deus é o próprio ventre querem servir a si próprios, querem andar por si próprios e não ter que dar satisfações a nada nem a ninguém. Eles querem ser reconhecidos por isso. Perceberam o contraponto? Totalmente diferente, totalmente oposto, né? Pois bem, o segundo ponto da nossa exposição aqui hoje, os marcados pela cruz querem estar com Cristo. Querem estar com Cristo. Veja o que Paulo fala aqui no verso 20. Né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus, aonde também, aliás, está Cristo. Então, aquele que é marcado pela cruz, verdadeiramente marcado pela cruz, ele anseia pela pátria que está nos céus, ele quer estar com Cristo nesta pátria que está nos céus. Esse é o desejo do coração dele. Ele quer estar com Cristo. Mas o que é essa pátria que está nos céus? Essa pátria que está nos céus é aquela que João descreve, ou que Jesus descreve para João, melhor dizendo, né? Lá em Apocalipse 21 e 22. Então, no último dia, Cristo torna. Né? Ele vem, e o texto bíblico nos conta que ele vem, como é descrito em Apocalipse 19, verso 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando Cristo voltar, o destino daqueles que são marcados pela cruz é essa pátria que está nos céus. Como é que é essa pátria, gente? Olha o que diz aqui em Apocalipse, nos capítulos 21 e 22. Brevemente fizemos um resumo aqui, né? E diz assim, olha, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aqui agora eu vou pular um pouco adiante nessa passagem, né? E lá na frente diz assim, nessa cidade não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E nem nela nunca mais jamais penetrará coisa alguma contaminada.
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, queridos, aquele que é marcado pela cruz tem a morada nesse lugar aqui, escrito em Apocalipse 21 e 22, eternamente. Então, aquele que é marcado pela cruz de Cristo deseja um dia estar neste lugar, face a face com o Senhor Jesus. Por outro lado, como contraponto, aquele que é inimigo da cruz, Paulo dá o destino deles aqui no verso 19. O destino deles é a perdição. É a perdição. E a palavra usada para a perdição aqui é apoleia. Apoleia, que aliás é a palavra da qual deriva aquele anjo do abismo em Apocalipse, no capítulo 19, Apolion, que significa também destruição. Então, o destino do inimigo da cruz é a destruição. Agora, veja, a destruição, nesse caso, não podemos entender como uma aniquilação, ou seja, como uma ausência total de qualquer percepção por parte do indivíduo a partir dali. Essa destruição significa que esses inimigos da cruz serão lançados no inferno no momento devido. E se nós estaremos na cidade celestial, na pátria dos céus, eles estarão no inferno. E, comparativamente, a situação deles é terrível, né? Eles estarão num lugar que faz um calor tremendo o tempo todo, eles queimam constantemente, eles têm sede constantemente e, paradoxalmente, eles estão em trevas o tempo todo, e a companhia que eles terão é a do diabo e seus anjos. Não que o diabo e seus anjos estarão comandando de alguma forma o inferno, não. Eles estarão lá sofrendo todos juntos. Esse é o destino do inimigo da cruz. Mas o terceiro ponto que nós temos ainda é o seguinte, é que os marcados pela cruz querem participar da glória com Cristo. Os marcados pela cruz querem participar da glória com Cristo. E veja, a palavra glória que aparece aqui, Paulo, é engraçado porque Paulo usa essa palavra, ou glória, né, ou eu me glorio, lá ele usou no começo do capítulo 3, ele usa 3 vezes ao longo do capítulo, em alguma forma, ou glorio, me glorio, ou glória 2 vezes. Né? Ele vai usar glória aqui no verso 19, e ele vai usar glória agora no verso 21 também. Mas elas têm algumas distinções entre elas ao longo do capítulo. Aqui no verso 21, a palavra glória deriva do grego doxa. E Paulo usa doxa nas suas diversas cartas cerca de 85 vezes. Às vezes ele usa para determinar a glória de Deus, às vezes para determinar a glória de Cristo, mas cerca de 20 vezes nas suas cartas, e aqui é um caso dessas 20 vezes, Paulo usa doxa para determinar a glória que nós teremos semelhante à glória de Cristo, pois seremos co-herdeiros com Cristo na cidade celestial, é o que diz o texto em Romanos, capítulo 8. Né? Essa glória significa brilho, mas não é um brilho meramente brilho. Né? Talvez a melhor descrição que nós temos do que é essa glória, o que exatamente significa isso, nós vamos encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 50. No capítulo 15, a partir do verso 50. Lá no capítulo 15, a partir do verso 50, Paulo coloca mais ou menos assim, ó, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha que maravilhoso, né? E é o que Paulo coloca aqui no verso 21. Aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, agora dele, Cristo, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. É simplesmente inconcebível para nós. Nós estamos falando, então, de um corpo completamente transformado, glorificado, um corpo imortal, um corpo que não pode sentir nenhum tipo de dificuldade, não pode passar por nenhum tipo de doença, não pode passar por nada que seja algum ferimento ou algo que vá corrompê-lo de alguma maneira. Nós estamos falando de imortalidade e nós nem conseguimos conceber o quão maravilhoso isso poderá ser e quais outras propriedades nós vamos receber com este corpo. Então, aqueles que são marcados pela cruz, eles querem alcançar esta glória com Cristo. É isso que eles querem. E Paulo faz um outro contraponto agora, ainda no verso 19 também. E ele coloca o seguinte a respeito dos inimigos da cruz, né? Que a glória deles está na sua infâmia. Veja, quase todos os comentaristas comentando sobre este ponto dizem que o que Paulo está dizendo aqui, como ele termina o verso, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, então o que Paulo está dizendo aqui é que para aqueles que são inimigos da cruz, a glória é a infâmia. Infâmia significa vergonha ou coisas vergonhosas. Então a maioria entende que significa que o indivíduo não só ele busca satisfazer a si próprio, mas quando ele tem que mostrar para os outros o quão bom ele é, o quão poderoso ele é, ele usa todo esse pacote de infâmia, de vergonha, ou seja, ele coloca diante dos outros as conquistas dele nos mais diversos ambientes e ramos. As conquistas de dinheiro, as conquistas de poder, as conquistas de fama, as conquistas de sexo. E tudo isso, que é o chamado pacote da infâmia, é a glória deles. Bem, bem provável que é isso mesmo, né? Mas ao estudar esse texto eu fiquei com uma dúvida. Por quê? Porque no verso 19, a palavra glória também é doxa. Também é doxa, né? Ao passo que lá no início do capítulo, no verso 3, capítulo 3, verso 3, Paulo fala: eu me glorio no Senhor Jesus. O grego é kalxêmenos, que significa se gabar. Lá ele fala se gabar e aqui ele fala glória, glória de brilho realmente, né? Esse brilho dos inimigos da cruz. Me ocorreu que talvez, Paulo possa estar dizendo que, de uma maneira irônica até, a glória deles é a infâmia, e que infâmia é essa, que vergonha é essa? É tudo aquilo que eles vão sentir uma vez que estejam no inferno. Porque uma vez que eles estejam no inferno, a palavra nos mostra também que eles vão ter uma lembrança completa de tudo aquilo que eles viveram e de todos os motivos pelos quais eles foram parar no inferno. E eles vão se lembrar, e eles vão ficar angustiados, eles vão se lamentar totalmente por aquilo. Eles vão se lembrar, certamente, da esposa crente que tiveram, do marido crente, do irmão crente, do filho crente, do pai ou da mãe crente. E vão se lembrar que eles nunca mais vão poder ter qualquer contato com eles, nunca mais vão poder tocar, nunca mais vão poder conversar, nunca mais vão poder senti-los.
Esse será o resultado de vergonha que eles vão ter, e eternamente. Eternamente. Bem, queridos, eu queria já ir para a conclusão, né? Recapitulando, aqueles que são marcados pela cruz, eles querem andar com Cristo ou andar por Cristo. Aqueles que são marcados pela cruz, eles querem estar com Cristo, eles almejam a pátria dos céus. E aqueles que são marcados pela cruz, eles querem alcançar a glória com Cristo, essa imortalidade, essa incorruptibilidade. Isso é vivo na vida deles, é visível na vida deles. E nós falamos o tempo todo de marcados como modelo, né? Como distintivo, como marca. A pergunta que fica aqui essa noite é o seguinte: quando as pessoas olham para você, elas identificam as marcas da cruz em você? Elas veem a cruz de Cristo em você? Elas veem a marca da cruz na sua vida, em tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo pelo qual você vive, pelo qual você morre. As pessoas veem isso em você. Ou fazendo uma pergunta até um pouco mais pessoal, você vê isso em você? Eu queria convidar você a fazer uma reflexão esta noite, mas não somente esta noite, nos dias que se seguirão também, se é possível identificar as marcas da cruz em você. Não seja você um inimigo da cruz, como Paulo bem colocou aqui no verso 19, porque o destino deles é a destruição. Seja você um amigo da cruz, seja você um modelo da cruz, seja você alguém marcado pela cruz de Cristo, alguém que anda com Cristo, alguém que deseja a pátria dos céus, alguém que deseja alcançar essa glória com Cristo um dia. E que nós possamos todos estar lá, no mesmo lugar, um dia, quando a hora chegar, todos juntos, louvando ao Senhor face a face com Ele. Que Deus abençoe todos nós nesta noite. Amém.